Olá, mulher expatriada. Aqui quem fala é Joyce Facchini, psicóloga, terapeuta holística e uma mulher expatriada. E esse é o primeiro episódio do podcast Expatriada na Terapia. Se você vive fora do Brasil e já se sentiu perdida, sobrecarregada ou com aquela sensação constante de culpa por estar longe da família e por estar desfrutando de uma vida boa, enquanto quem ficou no Brasil está enfrentando desafios, então esse espaço é para você. Aqui vamos falar sobre autoconhecimento, saúde emocional, relações e principalmente sobre como viver uma forma leve no exterior, sem ter que carregar tanto peso nas suas costas. Ok, então vamos lá. E como primeiro episódio, eu achei importantíssimo de trazer os 10 principais segredos que só a terapia te conta. Eu quero compartilhar com você essas 10 maiores lições que eu aprendi na terapia, tanto como psicóloga, quanto como paciente. Eu faço terapia há mais de 15 anos e também atuo como psicóloga há mais de 10 anos. Então, são insights que me ajudaram e ainda me ajudam a lidar com muitos desafios emocionais e que já ajudaram muitos dos meus clientes, e eu acredito que também pode te ajudar, principalmente para você que vive fora do Brasil. Primeiro, colocar-se em primeiro lugar não é egoísmo, é responsabilidade. E eu te explico. Imagina que se todo mundo tivesse ocupado com a prioridade de se cuidar, você não teria que estar gastando essa energia com o outro, percebe? Então, se cada um está cuidando de si, olha só que incrível, todo mundo está bem, ninguém precisa de ajuda. E isso não quer dizer que você não vai ajudar os outros, certo? E aí eu vou te trazer uma história de expatriada que você pode talvez relacionar, muito talvez, né? Sinta a ironia nessa frase, de, por exemplo, quando você tem férias para tirar e aí você tem que escolher se você vai para o Brasil ou se você vai conhecer outro país ou se você vai descansar, porque vamos combinar aqui que ir para o Brasil de férias não necessariamente você descansa. Muito provavelmente é a última coisa que você faz. Quando você vai para o Brasil visitar sua família, é aquele fuzuê que você mais trabalha, mais vai atrás da galera, e em ver as pessoas, em ver a família, em querer agradar os outros, do que realmente descansar. E olha só quanto que você fica colocando o outro em primeiro lugar. E vou te lembrar um negócio. Nossa, Joyce, mas aí é egoísmo, eu só vou pensar em mim? Calma, calma, mulher. Inclusive, esse aí é um tópico que a gente vai aprofundar num dos segredos para frente. Mas o importante é você lembrar aqui que se você ficar só pensando em colocar em cuidar do outro, com medo de ser egoísta, você está sendo, na verdade, irresponsável com a sua primeira responsabilidade, que é você mesma. Ninguém é tão responsável por você quanto você mesma, certo? Então, essa fica a primeira lição. Eu me lembro também de uma história que hoje eu moro na Irlanda fazem quase 12 anos, e eu me lembro e quando eu nos primeiros anos que eu fui para o Brasil de férias, o meu objetivo era agradar a minha família. Isso mesmo, eu queria agradá-los. E com isso, eu fazia todo o roteiro pensando neles, do que eles iam gostar, levava presente, gastava investia ali horrores em agradá-los, em viajar, em presentes. E aí, não vou te dizer que me arrependia, mas eu acabava me colocando em último lugar e voltava do Brasil mais cansada, mais pobre, né, sem dinheiro de tanto que eu tinha gastado e com os meus sonhos no bolso, porque eu acabava pegando as minhas férias só para ir para o Brasil. E muitas vezes, vou te falar, a frustração vinha porque, mesmo fazendo tudo, ainda tinha família que reclamava. Quantas vezes eu escuto, e eu sei que não é só comigo, eu escuto clientes dizendo que, nossa, eu fui para o Brasil, eu fiz o que a minha mãe queria, e mesmo assim ela ainda falou para mim, nossa, você só fica com seus amigos. Eu tenho certeza que você já escutou isso, ou alguma outra amiga expatriada sua escutou. Que você pode ficar o dia inteiro com a tua mãe.
Mas quando você vai sair com seus amigos, ela vai falar: "Nossa, você vem para o Brasil só para ficar com eles". Então você vê, mesmo querendo agradar super a sua família, colocar eles como prioridade, não vai garantir que eles vão ficar felizes. Então você vê como que não é egoísmo se colocar em primeiro lugar, como que é, na verdade, uma falta de responsabilidade com você, que é a sua prioridade da sua vida, que é a pessoa com quem você tem que contar. Segundo segredo e aprendizado: tentar convencer o outro da sua opinião é uma perda de tempo. Isso mesmo, mulher. Quantas vezes você tentou explicar para sua família ou para seus amigos por que que decidiu morar fora, ou por que que você está tomando as decisões que você toma, seja de quantas vezes ir para o Brasil, ou com que você trabalha, ou seja o que for, nem sempre eles vão entender. E tudo bem, aceitar isso poupa você de muito desgaste emocional. E vou te falar, o medo do julgamento dos familiares, dos amigos, fazem com que a gente queira convencê-los ou até agradá-los, como a gente falou no primeiro segredo. Mas vou te falar, perda de tempo. Quando, por exemplo, você saiu do Brasil e deixou de trabalhar na tua área de atuação, da tua área de formação, e aí, quantas vezes é muito comum eu escuto minhas clientes falarem em consultório de que a família, os amigos, até a mãe julga dizendo: "Nossa, saiu do Brasil para ir para fora lavar privada? Que qualidade de vida é essa?". E não importa o quanto que essas mulheres tentaram explicar as escolhas, que era temporário, ou que realmente preferia isso do que a área de atuação, e as pessoas, a família, os amigos não concordavam. E olha só, o gasto de energia que você tem tentando convencer o outro é a coisa mais inútil, não é nada estratégico. E posso te falar, sabe por que que muitas vezes você quer convencer o outro a pensar como você? É porque provavelmente você tem baixa autoestima. Isso mesmo. Porque você precisa que o outro concorde com você, que pense como você, para que valide o que você sente, para que valide o jeito com que você vive a vida, e só assim você vai ficar em paz com a forma que você faz ou vive. Mas olha, isso é a maneira mais ineficaz, com maior gasto de energia. Porque vamos combinar? Cada um tem uma opinião de como viver a vida, de o que que é a dor e a delícia, o que que realmente é a prioridade de cada um. Então, assim, se para sua mãe fazer uma faculdade, trabalhar para sempre numa mesma uma empresa é a prioridade, essa estabilidade, e para sua tia é você fazer faculdade, trabalhar ou depois casar e ser, do lar, né, cuidar da família full time. Vê só, e para você morar fora do Brasil, trocar de carreira, ter mais tempo para você cuidar de você. Como é que faz para poder agradar todo mundo? Todo mundo é muita gente. Não tem como. Então, se lembre, mulher, pare de gastar energia do outro tentando convencê-lo a ter a mesma opinião que você. E eu te lembro também uma coisa: nós temos um potinho de energia. Ele é calculado, então imagina que nesse potinho de energia tem 6 colheres, e é aquilo que você vai ter por dia. Você vai gastar 3 colheres para tentar convencer o outro? Você vai gastar uma colher para trabalhar? Ou você vai gastar 3 colheres para trabalhar, uma colher para você cuidar de você, uma para você socializar, que seja com os amigos ou com o seu parceiro de vida, entende? Você precisa fazer essa conta, e tá tudo bem se você não é de humanas, eu quero que você sinta e imagine realmente o que que vale a pena eu tentar convencer o outro? Não, eu acredito que não. Então, fica aí para você pensar. Terceiro segredo: respeite a escolha do outro. E respeitar essa escolha do outro
pode ser muito mais dolorido do que você imagina, mas é muito necessário. E aí, o que que eu quero dizer com isso? É doloroso ver quem você ama tomando uma decisão que, aos seus olhos, não são uma das melhores escolhas. Respeitar o tempo de cada um, a velocidade de cada um, pode ser um dos maiores desafios emocionais, desafios da sua vida. Isso me faz lembrar a minha irmã. Oi, irmã! Nossa, vai me servir de vários exemplos. Vou ter que pagar uma licença aqui para ela, para usar os exemplos. Mas quando a minha irmã veio morar em Dublin, eh eu fiquei muito feliz, claro, mas eu tinha tido as minhas experiências aqui, eu acompanhei também muitas pessoas que chegaram junto comigo e depois minhas clientes, histórias de clientes e tudo mais. Experiência de vida, mesmo não sendo, não tendo tanta idade assim, né, mas tendo já ouvido muitas histórias e acompanhado muitas histórias e ter vivido mesmo. E quando a minha irmã começou a fazer escolhas com relação a onde ela ia viver, do que ela ia trabalhar, qual a ordem que ela iria fazer as coisas, que seja de trabalho, de estudo, de cidadania. Eu olhava e eu via as possibilidades de dar errado, quais eram os riscos, o que que ela poderia perder escolhendo fazer uma coisa primeiro que a outra. E vou te falar, foi o momento mais desafiador, um dos mais desafiadores. Por quê? A pessoa pensar diferente de mim, escolher diferente de mim, para mim era eminente ali que eu ia vê-la sofrer, mas ter que me segurar e respeitar a escolha dela foi muito mais desafiador do que eu imaginei. Porque a gente sabe que, eu quero que respeite a minha opinião, eu não vou convencer o outro. Ah, não, eu respeito a opinião do outro, mas muitas vezes a gente não imagina que pode ser muito sofrido ver o outro tomando escolhas que pra gente não pode não ser boa. Na terapia, na terapia sistêmica, a gente chama isso de um amor torto, né, a minha forma de dizer é o amor torto. É amor? É amor, mas eu gostaria que o outro fizesse como eu queria. Né, como eu acho que é bom, mas isso é tóxico, né. Então a gente tem que se controlar, mas pode ser muito difícil. E para isso, terapia mulher, terapia te ajuda a lidar com esses sentimentos que na verdade são apenas nossos, então só a gente que pode fazer algo sobre, não é mesmo? Então, sim, eu lidei com esse sentimento, com esse sofrimento, com esse desafio quando eu vi a minha irmã passando pelas dores que um dia eu passei, que um dia eu vi outros clientes passando, mas que eu não tinha o que fazer, era o momento dela, né. Com isso, nós vamos para o quarto segredo, o quarto aprendizado que a terapia te proporciona. E aí, eu tenho várias analogias para essa. O oposto de egoísmo não é alguém altruísta, que pensa só nos outros, mas sim de alguém com falta de amor próprio. Alguém que não se ama, mulher. Isso mesmo. E olha só, vou fazer você entender essa matemática. Imagina como se fosse uma gangorra. E aí é muito fácil a gente pensar: nossa, mas se eu pensar em mim nesse momento, eu vou ser egoísta. E realmente, de um lado extremo dessa gangorra tá a pessoa que é egoísta. Alguém que não se importa com os outros, que só pensa em si. Mas quando eu digo só pensa em si, é somente em si. Quando a gente pensa no outro extremo da gangorra, está a pessoa que ela não se ama, que tem falta de amor próprio, que ela pensa só no outro, mesmo que com isso ela tenha que passar um caminhão em cima dela. Agora, o ponto de equilíbrio dessa gangorra, no centro fica a pessoa que se ama. Essa pessoa, ela pensa em si,
considera o outro, mas se para considerar o outro ela tenha que se esquecer, se anular e passar o caminhão em cima dela, ela não faz. Então, de um lado egoísta, que só pensa em si, passa o caminhão em cima do outro. Do outro lado, a pessoa com falta de amor próprio, que deixa o caminhão passar em cima de si, e no meio, a pessoa que se ama e considera o outro, mas sem se anular da conta ali. Fez sentido, mulher? É isso. E olha só, quantas vezes a gente se esquece disso. Eu me lembro de uma situação de uma cliente que ela estava indo para Paris, para curtir Paris, e ela tinha muita vontade de ir para Paris. Era a primeira viagem dela para Paris, e ela disse: "Esse era o sonho da minha mãe. Eu tô até sem coragem de contar para ela que eu comprei a passagem. Eu roubei o sonho dela. Eu tô pensando até em cancelar e trabalhar mais um pouco, esperar mais um pouco, quando eu tiver dinheiro para nós 2, aí sim eu ir, né, ou não ir de qualquer forma, porque minha mãe tem medo de avião", né. E aí, olha só, mulher, será que isso é se amar? Será que isso é ser altruísta, pensar no outro? Ou será que é falta de amor próprio quando você cancela todos os seus sonhos e até interpreta de uma forma como se você estivesse sendo egoísta ou roubando o sonho de outra pessoa? Não. Então, tenha mais discernimento agora com o novo significado, que a gente faz uma atualização no seu dicionário do que é egoísmo, certo? E vamos para o quinto, né, para o quinto aprendizado que a terapia te ensina. Colocar limites é um processo constante, e não vai ser da primeira vez que todos vão respeitá-los. E o que que eu quero dizer com essa quinta lição? Que assim, né, muita gente não coloca limite por um bom tempo. E aí, tu acha que de primeira que você colocar o limite, as pessoas já vão: "Opa, é verdade, tá certo, com certeza". Não, mulher, pelo contrário. Muito provavelmente, a primeira vez que você colocar os limites, colocar o que que são suas necessidades ou o que você não aceita que o outro faça com você, o outro vai estranhar. Ele talvez vai até fazer no automático de não respeitar. Ele não vai concordar. E isso não quer dizer que você está fazendo algo errado. Esse desconforto que muito provavelmente vai gerar em você, nessas primeiras vezes que você colocar os seus limites para os outros, é natural, é esperado, mas não quer dizer que esse desconforto vai ser para sempre. Ele é momentâneo, para que no futuro você consiga ter benefícios em colocar os seus limites, em deixar de ser tóxica com você mesma, sabe? E olha só, um bônus aqui, já parou pra pensar que quem mais se incomoda quando você começa a colocar os seus limites, dizer não, é muito provavelmente aquela pessoa que mais se aproveitava, se beneficiava da sua permissividade? Isso mesmo. A pessoa que tirava vantagem por você não saber dizer não, por você não saber colocar seus limites. Eu digo na terapia para as minhas clientes que limites, imagina como o seu castelo, a sua vida. E aí você tem o seu castelo, em volta do seu castelo tem um gramado lindo, e em volta dele tem uma cerquinha. Só que com o tempo você foi mudando a cerquinha de lugar e colocando ela mais próximo do seu castelo. E provavelmente pode ter acontecido que você nunca colocou essa cerquinha e que tá todo mundo pisando no seu gramado, tá todo mundo entrando de pé sujo, cheio de barro dentro do seu castelo. E aí no primeiro momento que você fecha a porta, coloca a cerca e afasta ela um pouco, a pessoa já começa: "Ah, o quê? Pular a cerca? Opa, espera aí, deixa eu colocar o pé aqui na cerca, deixa eu pular". E aí você fala: "Não", e a pessoa: "Como não? Eu vim aqui, eu sempre vim aqui, como é que eu não posso?".
certo? Isso não é um sinal divino ou um sinal dos cosmos de que você está errada em dizer não para aquela pessoa. Ok? Não espere que você já se sinta confortável logo no início dos seus limites. E também não espere que logo de primeira as pessoas já vão respeitar e normalizar as suas necessidades, e as suas prioridades, os seus limites, certo? Eu vejo muito que a dificuldade de impor limites para os familiares, né. Os familiares no Brasil continuam exigindo coisas que você não está mais disposta, exigindo coisas que não fazem parte mais da sua vida atual. E aí vem uma pressão psicológica e a sua família não entende e não aceita. Você já sentiu isso? Mas olha lá. Colocar limites é um processo constante, e não vai ser da primeira vez que todos vão respeitá-los. Mas olha que incrível, a gente pode juntar lá no começo com uma das primeiras lições. Você não precisa que a família concorde, só precisa que eles respeitem ali a sua cerquinha, os seus limites. E chegamos no sexto. Mudanças levam tempo e tropeçar faz parte. Pensa que você passou uma vida toda se comportando de uma forma. Isso serve tanto para maneira de agir, comportamento, como peso, né. Tem gente que fala muito em relação à dieta ou exercício físico, né, hábitos também. E aí fala: "Nossa, mas eu já tô fazendo isso aqui há X tempo, e agora eu errei de novo, tropecei", né. Pensa, uma vida toda você se comportou de uma forma. Como esperar que você, em poucos meses, vai mudar tudo e que não vai tropeçar? Tropeçar faz parte do processo, mulher. E não significa que você falhou no projeto todo. Pode ser que naquela etapa falou: "Opa, eu vou ter que experimentar novamente". Eu gosto muito de de prestar atenção na questão das palavras. As palavras têm poder, e como eu falei um pouco antes, é como se a gente tivesse um dicionário com o significado de cada palavra, o significado emocional daquilo. Então, quando você pensa: "Ah, errar, eu tropecei, eu falhei", não, ao invés de pensar que você errou, falhou, pense que você experimentou. Você fez um experimento. Imagina a sua aula de química lá na escola, e aí você fez um experimento e ele explodiu. E aí você vão lá e vai tentar de novo, vai experimentar de novo, experimentar de uma forma diferente. Experimentar mais de uma vez, com uma nova medida, com uma nova técnica. Então, pense, mudanças levam tempo e tropeçar faz parte. Eu entendo que lidar com frustrações, não é, e isso acontece muito com a mulher expatriada com relação a, por exemplo, aprender uma nova língua, aprender o inglês. Você não vai aprender e acertar tudo de primeira, né. E tá tudo certo, isso não quer dizer que você falhou completamente, senão o quanto que você vai estar sendo muito carrasco com você. E esse sentimento de se julgar, de ser carrasca consigo, de se taxar como, uma farsa ou falhando o tempo todo, na verdade faz você perder a sua força de seguir e continuar no seu processo. O mais importante é a gente não cair nas mesmas ciladas, né. Então que seja nas mesmas escolhas, nas mesmas amizades, nos mesmos trabalhos, nos mesmos, relacionamentos tóxicos. Vamos tentar ao invés de ser tão, tão, tão pesada com a gente, julgadora, de experimentar de outras formas. Talvez isso traga maior leveza e não sabote a sua força de seguir em frente. E aí partimos para o sétimo segredo, que é aceitação não é conformismo. Aceitação não é conformismo. Então,
pense, uma das lições mais valiosas da terapia é você entender que aceitar algo não significa desistir, se conformar. Na verdade, aceitar é reconhecer. Então, é reconhecer quem você é, o que aconteceu, como está acontecendo, é reconhecer. Imagina, é você olhar no olho das questões da sua vida. E nós só podemos mudar algo que nós vemos e reconhecemos. Como que você vai mudar alguma coisa que você não está nem vendo? Como que você vai poder transformar algo na sua vida que você não sabe nem o que que é que está dando chabugo, sabe? É isso. Então, se permita. E aí eu digo uma coisa, bônus, não é também porque você reconheceu algo que você tem que mudar, tá? Então, assim, aceitação não é conformismo. Aceitação é reconhecer, é ver, enxergar que aquilo está acontecendo. Mas quando eu enxergo aquela coisa, eu tenho a possibilidade de escolher transformar, mudar aquilo ou de deixar como está. É realmente, eu não tenho uma caligrafia muito boa, mas eu não vou fazer caligrafia agora com 35 anos de idade. Eu vou me permitir deixar minha letra assim, afinal eu digito, o impacto que isso tem na minha vida tá tudo certo, certo? Mas aí você pensa: "Nossa, eu reconheço, eu aceito que eu sou uma pessoa muito explosiva, que eu acabo sendo explosiva no trabalho ou que eu acabo sendo explosiva com as pessoas que são mais próximas a mim". E aí você fala: "Nossa, eu vejo, eu aceito que eu sou desse jeito, eu reconheço e eu decido transformar, eu decido mudar". Vê só? Maravilhoso. Mas não é tudo que você vê e aceita que você precisa mudar também. Senão a gente entra num outro traço tóxico, que é que você vai estar buscando o perfeito, né, e esse papo é longo e a gente pode deixar isso para outro dia, mas ser perfeito não existe. E buscar o perfeito é tóxico. Então, última coisa que você quer aqui, mulher, é ser tóxica com você, não é? Chega, chega, chega. Fica aí, uma nota mental. Vou fazer um episódio sobre perfeccionismo. Mas, voltando para a questão da aceitação não ser conformismo, você pode aceitar que nem sempre você poderá estar presente fisicamente com a sua família. Você aceita que isso é uma realidade, e a partir daí, você decide como e se você vai encontrar uma outra forma de lidar com isso, se é indo mais vezes para o Brasil, ou se é estando presente sem ser fisicamente apenas, mas presente emocionalmente, presente por telefone, presente com troca de presentes, né. Então isso ou ver que não, é realmente eu não vou conseguir mudar isso daqui. Eu me lembro até de uma analogia que eu gosto de fazer, que entra aqui nesse sétimo item, que é a questão da se conformar com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim, Gabriela. Não, calma. Mulher, a gente tem discernimento, a gente pode exercitar o nosso discernimento de aceitar o que os nossos traços, a situações, e aí ter o discernimento para fazer uma análise do que a gente vai fazer com isso, certo? Nada de Gabrielas por aqui. Não, Gabrielas que estão escutando, tá tudo certo, tá? Gabriela pode ser sim. 8. Traumas têm camadas e revisitar dores faz parte do seu processo da cura. Nossa, esse item eu vou te dizer, tanto na minha terapia quanto de várias clientes, a gente passou, né, por esse tópico. E o que que acontece, né? Muita gente chega em terapia e diz: "Ah, mas eu achei que eu já tinha resolvido isso, Joyce, como que isso voltou?" Eu tô sentindo isso de novo, como que pode? E aí eu te digo, quem disse que voltou? Quem disse que voltou igual? Quem disse que quando a gente trabalhou isso, ou quando você trabalhou isso,
não tinha se resolvido, mas resolveu aquela camada. E aí eu me lembro do filme Shrek, que o burro fala, é como o ogro é como uma cebola, tem camadas, né. E aí eu vou usar a permissão poética aqui para dizer que os traumas, eles são como uma cebola, tem camadas mulher, tem camadas. E aí vou te lembrar da minha situação até, né, quando eu já me divorciei, né, é bom que você já vai me conhecendo um pouco mais aos poucos aí. Quando eu me divorciei, eu passei por sentimentos, né, e emoções muito fortes. E trabalhei essas emoções em terapia, comigo mesma, muita autoanálise também, vários processões mesmo emocionais. E aí passou um tempo, eu comecei a reviver essas emoções de perda, do divórcio, do término. E eu pensei: "Nossa, eu achei que eu tinha superado esse relacionamento tóxico que eu tive, mas voltou", entre aspas, né. E aí depois eu descobri: será que voltou? Não necessariamente. Olha só, a sua mente permite vir à tona as memórias ou sentimentos conforme você vai dando conta. Tu acha que de primeira num trauma ou superando um relacionamento tóxico, você já vai conseguir lidar com tudo, toda a bagagem, tudo, como se viesse um tsunami na sua mente? Com certeza não, seria muito pesado. Então a nossa mente é maravilhosa e ela vai permitindo vir à tona conforme você dá conta. E aí é quase que você entra em contato um pouco com aquele sentimento, tira os aprendizados. Por exemplo, assim que eu me separei, tirei vários aprendizados ali que eram essenciais para eu continuar vivendo, para eu sobreviver, para eu continuar fazendo o que era preciso, que era trabalhar, comer, tomar banho, percebe? Depois que eu passei por essa etapa, com essa capacidade, com esses aprendizados que eu tive, eu consegui seguir em frente. E aí, logo na frente, sim, tinha mais uma etapa do processo de autoconhecimento, de entender esse relacionamento, do que eu tinha me permitido. Vê só? E aí, eu vou fazer analogia para você pensar aí com você, porque aqui, ó, não adianta nada eu falar aqui, porque na terapia individual comigo, a gente vai analisando junto, eu vou te questionando, vou analisando junto. Aqui na live, você precisa no podcast, você precisa também se perguntar e se analisar, certo? Então imagina como o processo de uma criança andar. Primeiro a criança ela senta, depois ela engatinha, depois ela começa a andar e depois ela começa a correr. Você acha mesmo que vai sentar e direto vai estar correndo no outro dia? Não. E a mesma coisa acontece com você, com seus processos emocionais. Os seus traumas, as suas dores, né, eles vão em camadas, em processos. Então, para de julgar e achar que: "Nossa, eu trabalhei tanto isso e agora voltou", ou "Nossa, nada valeu o que eu fiz". Valeu, tudo valeu, porque o sentar da criança é importante para ela engatinhar, o engatinhar é importante para começar a andar, e o aprendizado de andar é importante para começar a correr. Então a mesma coisa acontece com você, mulher. Quando você vai tirando os aprendizados da vida, isso te dá ferramentas para você lidar com o próximo, com a próxima etapa. Faz sentido? E aí, olhando até como para nós mulheres expatriadas, mulher, tinha todas as questões da tua infância, né? Tá aí. Outro tema para podcast é trauma, né. Mas eu vou falar rapidinho, trauma não necessariamente é só uma coisa muito horrível que aconteceu com você, uma guerra, um negócio gigante, não. Pensa, a criança, o primeiro contato a primeira vez que ela cai no chão é
a maior dor que ela sentiu. Por quê? Porque foi a primeira, percebe? Então, não dá pra comparar. A dor que você sentiu, o trauma que você sentiu. Então imagina, você veio lá do Brasil, você tinha todos os seus traumas, situações desafiadoras da infância, e aí tu resolveu ali, conseguiu sobreviver, passou a adolescência, estudou, né, começou a trabalhar, decidiu, anos depois, vir morar fora do Brasil. E aí, você entrou em contato com várias questões que você já tinha trabalhado na infância, que você já tinha trabalhado na sua adolescência, que você já estava conseguindo viver e sobreviver e lidar dentro do seu âmbito familiar, dentro da sua cultura, dentro do seu país. Mas quando você muda de país, olha lá, mexe em várias áreas da sua vida, e aí, por alguma razão, você volta a entrar em contato. Mas não é volta, é vai mais profundo nas camadas da sua mente. Vê só? Então, os traumas têm camadas e revisitar essas dores faz parte do processo da sua cura. E agora chegamos ao nono, chegando aqui ao final. Você tá comigo? Fica comigo aí. Número 9, o segredo aprendizado que a terapia te conta. Vulnerabilidade é força e não fraqueza. Ah, mulher, quanto que me demorou uns anos para descobrir isso. E ainda bem que a nossa geração fala muito sobre isso. Vulnerabilidade sempre foi muito olhado como fraqueza, né, como uma falha. E assim, eu quando criança, eu não me permitia mostrar as minhas fraquezas, porque senão eu seria machucada. Eu tenho muito essa memória desde escola mesmo, sabe. E porque foi assim que eu aprendi. Nos próximos episódios, a gente vai aprofundando mais e eu vou te trazendo mais exemplos, assim, da minha família, né, e de clientes, claro, com autorização ou histórias um pouquinho modificadas para não serem reconhecidas, então fique tranquila, tá certo? E assim, como muitas de vocês, eu vim de uma família de mulheres muito fortes, onde as mulheres davam conta de tudo, dão conta de tudo, e que fraqueza era uma tremenda falha. Fraqueza era uma característica, na verdade, super negativa. E não dar conta ou pedir ajuda, admitir que precisava de ajuda, era uma coisa um sinal de muita fraqueza, de falha. Então, as mulheres da minha família faziam tudo, carregavam tudo nas costas. E para mim aquilo era o normal. Percebe dentro da sua criação, dentro do que você viu e aprendeu como normal, como esperado. A vulnerabilidade, o pedir ajuda, é olhado como: "Ai, que vitimista", ou "Nossa, que fraquinha", "Ai, meu Deus, que frágil", sabe? E isso faz com que a gente, no dicionário da nossa vida, coloque vulnerabilidade como algo ruim, como uma coisa, negativa. Mas, assim como no livro, né, e tem também o TED Talk da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeita, eu amo, 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 tá na Netflix, se você mulher ainda não assistiu, assista. A Coragem de Ser Imperfeita, ela fala sobre a importância da vulnerabilidade, a gente precisa se colocar vulnerável, não dá para ser 100% forte, 100% correta, 100% capaz ali de fazer tudo, porque isso aí é ser perfeito e isso não existe, não é mesmo? Não existe. Então, sua vulnerabilidade é a sua força. E vou te falar, principalmente para as mulheres que estão, por exemplo, em relacionamento, né, amoroso, ou que têm filhos, ou você pensa o que for, até no trabalho mesmo. Mulher, para de dar conta de tudo. O brasileiro até tem essa fama, né, de
dá conta de tudo, fala que consegue tudo, e aí é o último a sair do trabalho. O brasileiro dá 200%, né, da sua capacidade ali no trabalho. E muitas vezes outras nacionalidades deu 5 horas do horário de trabalho, largou, caneta caiu, como diz meu pai, né. Olha só, a gente pode até ficar com raiva disso, mas que a gente sempre tem a aprender com algo que nos incomoda no outro, se temos, né. Então, você pegar e pedir ajuda e falar: "Ó, é até aqui que eu posso ir". Olha como isso está relacionado a você colocar os seus limites, você não se sobrecarregar, você não se desrespeitar. Não é? Muito sobre isso. E aí, chegamos ao último tópico, e fica aqui comigo que o final dessa aqui vai ser importante. O 10º segredo que só a terapia te conta: nem todo fim é um fracasso. Aqui é sobre encerramentos de ciclos. Encerrar ciclos na sua vida pode ser libertador, que seja de algumas amizades, relacionamentos amorosos, trabalho profissional, até mesmo uma carreira. Tudo que você deixa aí tem sim um luto de fechamento de ciclo, mas também abre um espaço para o novo. Se você fica resistente a encerrar um ciclo, e eu não estou dizendo que não doa, porque luto não é só perder alguém, mas luto também é perder algo, é encerrar com alguma coisa, percebe? E aí você fica ali se colocando numa situação, perdurando, não se permitindo que aquele ciclo se encerre, e esse sofrimento se perdura. Você acaba se prendendo numa relação tóxica, ou num trabalho que nada combina com você, ou numa cidade que não te atende mais, num país que não te atende mais. E eu me lembro, hoje eu vou dar exemplo meu, assim, ó, para você ver que até a terapeuta, até a psicóloga passa pelos perrengues da expatriada, porque a gente é humana. Olha só, eu estava já morando aqui na Irlanda, eu já era formada em psicologia, mas sempre trabalhei em empresa com atendimentos individuais, mas também em empresa, né, com psicologia em empresa. E aí, como a boa e velha expatriada chega, vai trabalhar com o quê? Ué, com o que sempre trabalhou, com o que o currículo é forte, não é mesmo? Afinal, a gente chega e nosso inglês não é tão forte. Então a gente vai pelo caminho aonde estão as nossas, né, ali onde está a nossa força. E aí, a vantagem que eu tinha, né, experiência, essa palavra que eu tô tentando lembrar. E aí eu estava trabalhando na minha área, tal, já há alguns anos aqui na Irlanda, mas eu estava cansada do trabalho. Eu falei: "Quer saber? Eu vou fazer um outro curso, vou fazer uma mudança de carreira". E eu fui fazer um curso aqui para facilitar, contas a pagar, sabe, era um curso que tinha muita contabilidade, nossa, e aí, gente, que momento foi esse? Foi um surto psicótico. Foi um surto, em algum momento que eu achei que contabilidade, contas a pagar, que eu ia gostar de viver fazendo aquilo, que eu ia gostar de estudar aquilo. Que desespero e que tortura se tornou esse curso, que parecia que não ia acabar nunca. Eu fiz as primeiras provas, fiz os primeiros trabalhos, nossa, me dava crise de desespero, de ansiedade, choro, ranger de dentes. E aí, chegou um dia que eu abandonei, que eu parei. Podemos dizer que foi um fracasso? Não. Sabe por quê? Foi nesse momento que eu realizei que tinha que botar um ponto final nesse curso, que eu tive o discernimento de entender que não era o trabalho que eu estava, a carreira ali que eu estava cansada, mas sim a maneira com que eu fazia o meu trabalho. Olha só, a minha missão tinha continuado a mesma, eu só precisava fazer um ajuste em como seria a minha entrega, em como seria a minha entrega da minha ajuda para o outro. E aí eu parei o curso e fui agir para outra direção, a partir desse discernimento.
Não é que eu desisti do curso e continuei incomodada onde eu estava, percebe? É aí que tá o pulo do gato, mulher. Não é você: "Ah, não deu certo, quer saber? Ah, parei". Aí você fica parando, começando, parando, começando, parando, começando tudo. "Ah, a terapeuta Joyce, terapeuta espalhada, falou que é pra gente aceitar o fim, aceitar o fracasso. Ah, fracassei. Ah, deixa quie". Não, calma lá, não é bem assim, nada de extremos. Precisa olhar e ter discernimento para ver, né, e se permitir a resolver a situação de uma maneira que é mais eficaz e estratégica para você. Olha só, como nesse exemplo comigo, o que realmente resolveria o meu problema não era trocar de área, sair da psicologia e ir fazer exatas, fazer contabilidade, fazer, né, contas a pagar. O que resolveria o meu problema, o meu desafio ali, seria mudar a maneira com que eu realizava o meu trabalho. Ao invés de ser numa empresa, dentro do corporativo, que eu voltasse para a clínica, que eu voltasse para o atendimento psicológico em grupos e individuais. Vê só? Então, pense, nem todo fim é um fracasso. Mas você precisa discernimento e se questionar: "Para que eu estou fazendo isso? Por que eu estou mantendo isso? Mas quem disse que isso é um fracasso?". A gente não precisa fazer algo para sempre. Para sempre é muito tempo. E quando eu digo dessa questão de tempo, é que pensando em relacionamentos, pensando em morar mesmo, a gente que é expatriada, será que tem que ser para sempre morar na Irlanda? Será que tem que ser para sempre morar na Espanha? Mas mulher, para sempre é muito tempo. Para sempre você não viveu nem no país que você nasceu, que é o Brasil, então para quê? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu quero que você reflita aqui comigo. Quais foram as obrigações que eu criei, que eu não estou permitindo descriar? E aí você se pergunta: quais são as obrigações que eu criei, que eu me permito descriar, para eu poder viver isso que eu quero viver? É libertador. Porque a gente vê o quanto que muitas vezes são os nossos bloqueios, são crenças limitantes que a gente criou, de achar que não pode mudar algo, desistir algo de algo, terminar algo. Olha só, se permita, porque muitas vezes o fechamento de um ciclo pode ser libertador e com certeza, independente de que ciclo se encerre, do que acabe, se abre um espaço para o novo. Certo? Faz sentido para você, mulher? Olha só, essa é a frase que eu digo para os meus clientes quando tá, no final de um insight, né, e assim como eu falo para os meus clientes na primeira sessão de terapia, pode ser que o primeiro episódio do nosso podcast Expatriada na Terapia tenha sido muita informação, para você absorver tudo de uma vez. Mas não se preocupe, cada episódio nós vamos aprofundar mais e mais nas questões que nós falamos aqui hoje e abordar em pontos de vistas diferentes, certo? O mais importante aqui, mulher, não é que você concorde comigo. Pelo contrário, eu quero que você utilize o seu cérebro, os seus neurônios para pensar, questionar, descarte o que não faz sentido para você e absorva e insira na sua vida o que faz sentido para você. Certo? E aí eu digo, se você se identificou com algumas dessas lições, eu quero te convidar para continuar essa conversa comigo, que eu vou trazer outras histórias minhas, da minha família, situações reais, reflexões sobre a vida de quem mora fora, de quem busca se sentir mais leve e mais confiante. O objetivo aqui, mulher, é, na verdade, criarmos uma comunidade para você perceber que você não está sozinha, que as dores que você sente, eu e muitas outras mulheres expatriadas que moram fora do Brasil também sentem. E tem como sair dessas roubadas, vamos dizer assim. Tem como mudar, tem como transformar, tem como ser mais leve, tá certo? E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Então,
Compartilha com aquela amiga expatriada que você conhece, que seja no grupo do WhatsApp das amigas, que seja você encaminhar lá no Instagram para suas amigas, ok? E os homens expatriados também são muito bem-vindos. Eu tenho muitos amigos homens e eles mesmos se denominaram expatriados, os homens expatriados, né? Eu adoro isso, virou já uma piada no nosso grupo e eu acho maravilhoso. Então, se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, Joyce Facchini, a terapeuta das expatriadas. Eu posto conteúdo todo dia para te ajudar a ter uma vida mais leve no exterior. A gente dá um pouco de risada, a gente aprende um pouco lá, tem live também toda quarta-feira e vai ter podcast aqui toda semana também. E para você que ficou aqui até o final, coloca aqui nos comentários do Spotify, tá vendo? Se você arrasta um pouquinho para baixo, tem uma caixinha para você colocar comentários. Comenta com emoji de coração amarelo, que é o coraçãozinho da nossa comunidade de expatriadas, para eu saber que você ficou aqui comigo até o final e que fez algum sentido para você. Tá certo? Então, um beijo e te vejo próxima semana e te vejo também lá no Instagram. Beijo. Tchau, tchau.